Salmo de número 140. Vai lá com o pastor, vamos meditar juntos aí. Salmo 140. Eu quero que você medite comigo, Deus vai falar conosco agora. Pessoal, aqui no Salmo 140, o salmista está falando sobre o dia da batalha. O dia que enfrentamos lutas, o dia que enfrentamos problemas. E é no dia das lutas, das dificuldades, das batalhas e dos problemas que o inimigo vai nos atacar. Principalmente ele vai nos atacar onde? Aqui, ó, na mente, nos pensamentos, nas memórias e nas lembranças. E o que eu quero te falar hoje é que você não pode permitir que o inimigo ataque seus pensamentos, com que ele possa agir livremente nas suas lembranças, nas suas memórias. Você não pode permitir que isso aconteça. Salmo 140, versículo 7. Hoje eu quero falar sobre isso. No dia da batalha, cuide muito bem dos seus pensamentos, porque é lá que o inimigo vai atacar você. Porque se ele dominar minha mente, ele domina as minhas palavras, ele domina o meu comportamento, ele domina o que eu enxergo. Porque você não vê o mundo com os olhos, você vê o mundo de acordo com como a sua alma está. E se o inimigo consegue dominar a minha mente e a minha alma, eu começo a enxergar o que não existe. Salmo 140, versículo 7. Pega uma caneta, sublinha o versículo e cuide muito bem dos seus pensamentos no dia da batalha. Cuidado com os pensamentos. Salmo 140, versículo 7. Olha comigo, eu vou ler na minha Bíblia, você lê na sua. Está escrito assim, ó, Senhor Deus, o 7 diz, a minha tradução é corrigida, fortaleza da minha salvação. Olha o que diz o 7. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Olha que importante isso aqui. Vamos ler de novo? Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. E olha que a Bíblia diz, todo mundo junto. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Por que Deus cobriu a cabeça do salmista? Porque o salmista entendeu algo importante. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, se prepare. Nos dias ruins, aonde o inimigo vai mais te atacar, é na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas suas lembranças. Por que ele vai usar as minhas memórias, as minhas lembranças? Porque a sua memória é algo que está lá. Ninguém apaga. Tem coisas que nós memorizamos inconscientemente. Mesmo sem você querer, as memórias elas vão ficando. Algumas ficam recentes, outras se tornam mais como se a sua vida fosse uma cidade. Umas ficam no centro e outras mais para os bairros. As memórias que ficam mais esquecidas. Só que elas não estão apagadas. Elas podem ser trazidas de volta. E daqui a pouco eu começo a me lembrar de coisas do passado, de coisas que aconteceram, que fazia tempo que eu não me lembrava. E isso pode se trazer de volta. Porque a memória do ser humano não é que nem o computador, que eu vou lá e aperto delete e eu deleto o que eu quero. A gente não consegue deletar. A gente consegue perdoar. Mas a vida inteira, às vezes a gente ainda de vez em quando lembra do que a pessoa fez para nós. A gente perdoou. Não dói mais quando a gente lembra, mas não dá para apagar a lembrança. Amém? O perdão é igual uma cicatriz. Você passa a mão, não dói mais. Mas quando você olha para a cicatriz, o que você faz? Lembra o que ocasionou aquela cicatriz. Então a memória sim tem coisas que a gente não consegue apagar por mais que a gente queira. Agora o salmista está dizendo que no dia da batalha, eu preciso estar com a cabeça coberta. Eu vou falar de duas coisas aqui. Uma, só um pedacinho, e a outra é a mensagem. Cabeça coberta significa que não podemos ir para a guerra sem cobertura espiritual. A gente precisa ter um pastor, ter uma igreja, ter alguém que cuide de nós espiritualmente. Às vezes nós vamos para a luta descobertos, sem cobertura espiritual. Não somos submissos, não temos temor, não somos obedientes. Achamos que somos os livres, já conhecemos a Deus. Eu estou há muitos anos na igreja, eu sei tudo. Você está saindo da cobertura espiritual. E quando o diabo vê que eu estou fora da cobertura espiritual, eu não submeto a minha igreja, minha liderança, o meu pastor, o diabo vê que eu estou fora da cobertura, eu estou desprotegido e eu posso ser atacado. Não vá para a batalha sem cobertura, sem estar debaixo de uma unção, de um ministério e que alguém possa proteger você, porque o peso é muito maior e às vezes a gente não está preparado para segurar sozinho esse peso. Por isso que a gente precisa de uma cobertura. Agora, segundo, vamos lá. Como é que diz o texto? Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia do que, pessoal? Da batalha. Irmão, eu não posso permitir que no dia da batalha o inimigo ataque meus pensamentos. O salmista estava dizendo, Deus está sendo a minha cobertura. Deus no dia da batalha protege a minha cabeça. Por quê? O que vai fazer você vencer ou perder essa batalha, essa luta que você está enfrentando, não é o que está acontecendo lá de fora. É o que você vai deixar acontecer do lado de dentro.
É isso que vai fazer você perder ou vencer. Não é o que eu estou enfrentando lá de fora. Você nunca saiu da igreja por causa do que acontecia ao teu redor. Tu saiu por causa do que aconteceu dentro de ti. A gente nunca desistiu de nada na vida por causa do que estava acontecendo à nossa volta. A gente desistiu por causa do que estava acontecendo aonde? Aqui dentro. A gente não desiste por causa das lutas do lado de fora, por causa dos problemas que a gente está enfrentando lá de fora. A gente desiste por causa da batalha que começa a ter aqui dentro. Então vamos ler de novo. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, leia comigo. Tu cobriste a minha cabeça em qual dia? O da batalha. Então no dia da batalha eu tenho que aprender a proteger os meus pensamentos, a proteger as minhas lembranças, a proteger as minhas memórias. Por quê? Porque é lá na minha mente que o inimigo vai me vencer, é lá nos meus pensamentos que ele vai me vencer. Eu posso estar passando pela pior fase da minha vida, mas se aqui dentro da mente, na minha cabeça, eu estou na fé, eu estou com Deus, eu estou protegido, não estou deixando o inimigo fluir, botar pensamentos, memórias negativas, eu posso estar passando pela pior luta. Se dentro de mim eu continuar na fé que eu sou curado, não importa o que o meu corpo está apresentando, eu vou ser curado. Porque o dia que eu perdi aqui dentro, eu vou perder do lado de fora. Não é o que está ao meu redor que me vence. Eu posso estar numa luta no meu casamento, mas se lá dentro da minha mente, na minha alma, lá com a minha fé, com o meu coração, eu estou na certeza, eu vou vencer. Eu vou aguentar tudo isso. Eu vou ficar firme, Deus é comigo, essa situação vai mudar. Lá dentro, eu vou vencer. Agora, se eu permitir o diabo ficar botando pensamento, olha o jeito que te tratou, olha o que fez para ti, olha não sei o quê. Ah, lembra aquele dia que não te ajudou? Lembra aquele dia que não fez isso? Lembra aquele dia que não fez aquilo? Ah, olha, tu só tem desgraça, tua vida é infeliz, teu casamento... Se o diabo me vencer aqui dentro, ele vai me vencer do lado de fora. Então, no dia da batalha, eu preciso vigiar os meus pensamentos, porque os meus pensamentos geram emoções. Eu preciso vigiar do que eu fico lembrando. Porque às vezes tem coisas que ficam na mente da pessoa, ela não para de lembrar aquilo. Só que as minhas lembranças podem ser o combustível que vão me dar força para seguir em frente. Ou podem ser a âncora que vão fazer a minha vida parar. Então eu preciso vigiar os meus pensamentos, as minhas memórias, porque muitas vezes o diabo vai me atacar nessa área. E o salmista está dizendo, ainda bem que no dia da batalha Deus está cobrindo a minha cabeça. Ele está protegendo meus pensamentos, Ele está me ajudando, porque se eu não for vencido lá de dentro, ninguém me vence do lado de fora. Você pode estar enfrentando a pior luta, mas você tem que vencer primeiro dentro de você. Primeiro esses pensamentos, primeiro essas memórias, primeiro isso que tem vindo à sua mente. Se você vencer aí, você vai vencer o que vier do lado de fora. Vamos de novo no 7. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça. Quando é que Ele cobriu? No dia da batalha. Então, no dia da batalha, muitas vezes o inimigo vai atacar os nossos pensamentos, principalmente trazendo e me fazendo lembrar de memórias que não vão me fortalecer. O inimigo só me vence quando ele me faz concentrar no que não é bom. O inimigo me vence quando ele me faz me concentrar nos defeitos, nas falhas e nos problemas. Porque ele sabe que se eu olhar para a palavra de Deus, se eu começar a olhar para Deus e eu começar a puxar as boas memórias, ele sabe que ele não vai me vencer. Então ele me leva para esse lado das coisas ruins. Vamos para Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo de número 3. Vamos lá, todo mundo junto com o pastor. Lamentações capítulo 3. Então no dia da batalha, cuidado com seus pensamentos, porque é ali que o inimigo vai atacar você, com pensamentos ruins e trazendo lembranças piores ainda. E aí você tem que cuidar com as lembranças. Vamos lá? Lamentações capítulo 3. Todos encontraram com o pastor? É o livro do profeta Jeremias. Você está nos Salmos comigo, né? Você vai para frente, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí você vai Isaías, Jeremias e depois Lamentações capítulo 3. Todos encontraram? Podemos ler, pessoal? Lamentações 3, versículo 20. Todo mundo junto no 20. O que diz aí, igreja? A minha alma, diz o 20. O que está escrito? Certamente faz o quê? Se lembra. E ela se abate aonde? Dentro de mim. Então Jeremias disse que ele começou a ter umas lembranças. Ele começou a ter umas memórias, lembrar de algumas coisas. E essas coisas que ele começava a lembrar, traziam tristeza, angústia, abatiam ele. Irmão, as suas memórias, a sua mente, ou ela vai te levar para cima, ou ela vai te botar para baixo. Ou ela vai ser o combustível, ou vai ser a minha âncora. O Jeremias está dizendo, e na hora da luta, eu vou te dar um exemplo. Quando você vai no médico,
e o médico abre o exame e ele te diz, você tem a doença tal. Na hora que ele fala, você tem a doença tal, a gente começa a lembrar de coisas boas ou ruins? Ruins. A gente começa a lembrar da doença, do problema. Na hora da luta, o diabo vai atacar teus pensamentos. Teu filho ficou com sintoma tal. Quando tu olha para o sintoma dele e olha ele chorando, qual é o primeiro pensamentos que começam a vir na mente? Bons ou ruins? Ruins. Mas é aí que a gente precisa se posicionar e dizer, eu não aceito esse pensamento. Dizer, está amarrado em nome de Jesus. Porque pelas feridas de Jesus, o que nós somos? Sarados. É eu e a minha casa. Então, se eu ficar lembrando das coisas ruins, eu vou desanimar. Agora, olha o versículo 21. Pega uma caneta, anota esse versículo. Olha o 21. Disso eu me recordarei no meu coração. E olha o que a Bíblia diz. Por isso eu tenho esperança. Tem uma tradução que é atualizada, a minha corrigida. Na atualizada diz assim, ó. Eu só torno a trazer à memória o que me dá esperança. É isso que a gente tem que determinar. A mente é minha, os pensamentos são meus. Eu não aceito o diabo na minha mente. E hoje eu estou determinando, eu só vou lembrar do que me dá esperança. Quando começar a vir pensamentos ruins, quando começarem a vir lembranças ruins, na hora eu tenho que dizer, Satanás, eu não aceito. Tu não pode tocar na minha mente, porque a minha mente é de Cristo. Eu sou de Deus e o maligno não toca. Pega os teus pensamentos, tudo que tu está trazendo de ruim, saia em nome de Jesus. Porque eu vou ser como Jeremias. Vamos ler de novo o versículo de número 21. Disso eu me recordarei no meu coração, por isso eu tenho o quê? Esperança. Então ele está dizendo, eu só vou lembrar do que eu tenho esperança. Vou te dar uma dica. O dia que você tiver com uma luta no seu casamento, sabe o que você faz? Pega o DVD do dia da cerimônia, bota na tua TV e assiste. Você, o marido, a esposa entrando na igreja. Pega o álbum de fotos e começa a olhar todas as fotos do seu casamento. Pega as fotos dos seus filhos pequenos e começa a olhar. Pega as fotos das vezes que você foi na praia, que você passeou, que vocês foram no restaurante, que vocês foram em algum lugar. Você vai começar a olhar o que tu viveu, os momentos bons do teu casamento, as fases boas da tua vida. E quando tu começa a olhar aquelas fotos, começa a lembrar daqueles momentos, isso começa a te dar esperança. Puxa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento. Puxa, eu tenho uma família bonita, eu vivi dias felizes. Eu estou passando só por uma fase ruim, mas eu vou vencer essa fase. Agora, quando tu estiver passando por uma fase ruim, deixa o diabo ficar botando pensamento. Viu? Tu casou com essa pessoa, ela não te ama, olha o que ela faz pra ti, ela não arruma, ela não faz, ela não ajeita, ela só fica no sofá, ele só grita contigo, ele não te respeita, ele briga, tu casou com a pessoa errada, tua vida é uma droga, teu casamento é uma porcaria, tu tá endividado, tu não tem nada. Deixa o diabo ficar na tua mente só com pensamentos ruins. O que você vai pensar? Em desistir. A gente tem que deixar a nossa memória não ser usada pelo inimigo, mas por Deus. Ao invés de ficar recordando de coisas ruins, eu tenho que lembrar de coisas boas. No dia da batalha, o inimigo vai atacar a tua mente, botando o que não é bom, fazendo você lembrar de coisas ruins. O Davi passou por uma batalha, mas ele usou os pensamentos bons. 1 Samuel 17. Vamos lá comigo, um pouquinho mais para trás, no Antigo Testamento. Do que você tem lembrado? No dia da batalha, o inimigo vai tentar atacar os seus pensamentos. Não permita que ele vença você. 1 Samuel capítulo 17. Vamos lá com o pastor. A gente tem que procurar lembrar só do que dá esperança. Começou a lembrar de decepções do passado, coisas, não, está amarrado, eu não quero esses pensamentos. Já manda embora, já repreende na hora, não deixa aquilo contaminar a tua mente. Uma vez eu tinha uma membra na igreja, que era uma pessoa assim que você via que ela era abençoada. Por quê? Eu via ela orando, eu via ela buscando a Deus, a irmã chorava nos cultos, ela vinha de a pé, a irmã estava tudo culto, na hora do louvor ela cantava, ela anotava assim num papel cada versículo da Bíblia que eu pregava. Ela trouxe o marido para a igreja, o marido se batizou, se eu não me engano, ou o filho, trouxe o filho se batizou. Ela começou a trazer a família dela para a igreja, ela era de muita fé, passava por luta, chorava, buscava. Um dia ela se tornou professora da grade na nossa igreja, e um dia eu falei para ela, irmã, a senhora é uma bênção, a senhora podia ser uma obreira. Quem sabe a senhora entra no curso de obreiros para nós prepararmos a senhora. Ela olhou para mim e disse, não, pastor. Eu fico lembrando, um dia eu já fui de outra igreja, ajudei no louvor e me decepcionei muito e não quero me decepcionar. Ela lembrou das coisas boas ou das coisas ruins? Quando você fica lembrando das coisas ruins, você fica travado na vida. Você não vai viver o que Deus tem para ti. Agora, quando eu lembro das coisas boas, elas são um combustível para vencer. Nos dias difíceis, busque as boas memórias.
não as ruins. 1 Samuel 17. Vamos lá, leia comigo. Aí diz aqui, 1 Samuel 17, versículo 32. Quando Davi vai enfrentar o Golias, olha o que o Saul vai falar para ele. E Davi disse ao Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, o que o Saul disse? Contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele. Olha o que o Saul disse para ele, para desanimar ele. Pois tu ainda és um moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, o rei desestimulou Davi. Davi não vai. Davi, tu não vai vencer. Davi, tu não vai conseguir. O Saul é um homem de guerra, tu é um jovenzinho, tu não é nada, tu é pequeno. Não vai. Às vezes na vida, nós não vamos ter ninguém para nos apoiar. Nós não vamos ter ninguém para dar um tapinha nas costas. Nós não vamos ter ninguém para nos incentivar. E muitas vezes vamos nos deparar com problemaços, com gigantes, com dificuldades que a gente nunca imaginou enfrentar, com problemas muito maiores do que a nossa capacidade. Muitos vão dizer, tu não vai conseguir, tu não é capaz, tu não pode. Muitos vão nos desestimular. O que o Davi fez? Usou as memórias. Ele começou a lembrar das experiências que ele teve com Deus, das fases que ele lutou e Deus fez ele vencer. Então ele começou, as lembranças dele das experiências e das fases que ele venceu, fizeram a fé dele crescer, porque ele pensou, o Deus que me ajudou no passado, é o Deus que vai me ajudar hoje. O Deus que me ajudou numa luta grande no passado, é o Deus que vai me ajudar hoje. No dia da batalha, use os seus pensamentos, use a sua memória ao seu favor. Pense no que é bom. Lembre das grandes experiências, das coisas boas. Isso vai te dar força. No dia que o teu filho está te incomodando, vai para o álbum de foto, começa a olhar ele pequenininho, cada aniversário que você fez. Olha aquele vídeo dele brincando com você, daquele vídeo ele dando risada que você gravou. Irmão, quando você assistir aquilo, você vai virar um leão, você vai dizer, diabo, eu não vou desistir do meu filho. Eu vou lutar pela minha família até o fim, eu vou entrar no inferno, mas eu vou salvar ele. As memórias, elas podem ser o combustível que você está precisando para lutar pela tua casa. Talvez tu está deixando o diabo te fazer pensar só no que é ruim. E só lembrar do que é ruim. E se eu lembrar do que é ruim, eu vou desistir. Mas se eu começar a lembrar das coisas boas, das fases boas, você vai dizer, eu vou entrar no inferno, mas eu vou salvar a minha casa. Vamos ler comigo aqui. Continua comigo. Aí diz o versículo 34, todo mundo junto. Então disse Davi a Saul. O que o Davi disse? O teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, eu lançava-lhe a mão na barba, feria e matava. Olha a lembrança dele. Assim feri o teu servo, o leão como o urso, e assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos de quem, pessoal? Quando o rei disse, tu não pode, Davi, tu é pequeno. Davi, tu não é capaz. Olha o diabo tentando entrar onde? Na mente da pessoa. Tu não vai conseguir, tu é moço, tu não vai vencer. O Davi disse, rei, tu está enganado. Eu estou lembrando aqui agora. E eu estou lembrando que o Deus que me fez vencer um leão, o Deus que me fez matar um urso, vai me fazer matar esse gigante. Porque se Deus me ajudou a vencer aquela batalha no passado, Deus me ajudou a vencer aquela outra, Deus vai me ajudar a vencer essa. Está passando por uma dificuldade financeira? Lembra das vezes que tu orou e Deus supriu tuas necessidades. Lembra das vezes que tu orou e Deus abriu uma porta. Você está passando por uma fase de doença? Lembra das fases que tu teve doente e que Deus curou você. Comece a lembrar do que Deus fez. Quando eu lembro do que Deus fez, eu volto a acreditar que hoje Deus pode fazer de novo. Aí o Davi vai falar mais para ele, continua comigo. Aí diz o versículo de número 37. Disse mais Davi, olha o que o Davi vai falar para o rei. O Senhor me livrou da mão do leão e da mão de quem? Do urso. E me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja com quem? Irmão, do que você tem lembrado? Quais os pensamentos que o diabo tem colocado na sua mente no dia da batalha? As suas memórias, elas podem te levantar ou podem te diminuir. Depende do que eu quero focar. Para onde eu vou olhar? Se eu vou buscar as memórias ruins ou se eu vou buscar as memórias boas. Lembre das coisas boas. Lembre das experiências que você teve com Deus. Lembre das fases boas e felizes, passeios que você teve com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos. Lembre das bênçãos que Deus te deu. Use os seus pensamentos e as suas memórias como um combustível para te dar força
para levantar a cabeça e continuar lutando. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.